Olá, meus caros! E aí? Vamos falar de história? Vamos embora! Seguinte, a gente continua com o curso de História da Educação e agora a gente está no século XII para o século XIII. Rainha, educação do século XII e do século XIII eu já ouvi, é escolástica, não é? Ou é 14? Não é 15? Não, peraí, Tomás de Aquino, calma. Não, rainha, estão falando bobagem. É sobre a universidade. Formaram a universidade, agora tudo é universidade, os ensinos se tornou universal. Calma. A dinâmica é outra. Eu preciso estar entendendo, em primeiro lugar, que eu estou naquele momento que o Legoff chama de Bela Idade Média, que eu estou naquele momento em que outros vão chamar de Renascimento Urbano, mas vamos ter calma com essas nomenclaturas que eu acho muitas delas problemáticas e entender o fundamento. Eu tenho uma dinâmica de crescimento social, organizacional, urbano. Eu tenho um aumento das trocas e do estabelecimento das trocas urbanas. Logo, eu tenho um aumento das vozes, dos diálogos, dos discursos dentro da estrutura urbana. Nesse sentido, eu tenho que pensar que a educação ela é posta como um desafio. Ela vai precisar e vai passar por um processo de modificação, uma vez que, se antes eu trabalhava com grupos diretamente selecionados, trabalhados quando eu falo em educação formal, e trabalhava com grupos onde eu buscava difundir uma ideia de educação, eu agora passo a ter uma realidade um pouquinho diferente. Novas vozes, novas leituras, novas dinâmicas, novos desafios para quem toma a ideia de educação. Eu tenho vários viés para pensar sobre isso. Posso pensar, por exemplo, em como o movimento do próprio franciscanismo, no primeiro momento, renega a necessidade de um trabalho vinculado à educação e, de um outro lado, isso vai ser repensado e retrabalhado a partir de alguns de seus discípulos. Poderia ir pelo caminho da tradicional tensão entre Cícero e Cluny, com a ideia de um mosteiro mais controlado, mais beneditino, mais tradicional, ou um mosteiro em que a educação fosse pensada de maneira mais ampla, em que ideias de um certo humanismo passam a ser pensados. Aliás, as bases do humanismo elas estão difundidas e presentes. Vão aparecer na escolástica, vão aparecer dentro, não o humanismo do século XV, não estou falando disso não, mas ideias onde passam a questionar e discutir filosoficamente a atuação humana, a atuação de Deus, que passam a trabalhar a ideia do princípio máximo das maiores discussões sobre o que é Deus. Quem é Deus? Qual é o papel de Deus? Ao mesmo tempo, de um outro lado, você passa a perceber algumas dinâmicas que vão estar, por exemplo, defendendo a ideia de que o conhecimento, e aí muito se fala da questão da chegada do aristotelismo, da transformação, a busca do conhecimento é base e é fundamentação para alcançar a Deus. Isso vai estar em Abelardo, isso vai estar na figura do próprio Tomás de Aquino. Por outro lado, você vai ter uma linha que vai estar trabalhando a ideia de que esse novo racionalismo cristão, de novo, a nomenclatura ela está muito mais difundida, alguns autores vão estar vendo ela um pouco depois, é só para a gente poder entender, mas esse racionalismo cristão, na verdade, me afastaria de Deus, porque Deus é amor, Deus é sensorial, Deus deve ser sentido. E como é que isso se volta para a educação? Ou passo a ter um grupo que defende a ideia de difundir, ampliar a presença social da educação, como forma de combate, por exemplo, a movimentos heréticos que vem aparecendo, como forma de combate, por exemplo, ao problema das cidades, a ideia de que a cidade é um local sem moral. E por outro lado, eu vou estar defendendo a ideia de que a educação ela deve ser tida com cuidado, não para qualquer um, porque ela é muito perigosa. Muito facilmente a ideia da educação pela educação te afasta de Deus. Um Bernard Clairvaux vai trabalhar uma ideia muito forte sobre a função máxima, é que somente os mestres devem escolher trabalhar, bebe naquele princípio agostiniano, em manter determinadas estruturas da qual Deus deve ser sentido. Alcançar a Deus não deve ser pelo conhecimento, não deve ser pelo caminho dessa busca. Do outro lado, do aspecto institucional, eu ao mesmo tempo passo a ter uma difusão de escolas com a formação tanto da educação entendida como bem, isso é fora de série,
professores muito bem pagos, muito bem informados, que vão estar entendendo a educação como um bem e como um bem vão ser remunerados como tal e que passam a ter buscas entre nobres, novos burgueses, novos grupos, entendendo que aquele bem é fundamental e gera uma difusão da educação por um lado. A ideia dos estudantes que fazem as festas, que vão às cidades, que você vai ter a figura dos goliardos, que você vai ter a figura de todo tipo de festejos e histórias e difusão de determinados elementos culturais. Do outro lado, você vai ter a ideia de algumas universidades que tentam manter uma estrutura tradicional, tá na mão da igreja, buscar o controle. Legoff trabalha muito bem sobre isso quando ele brinca com as universidades, onde ele vai dizer que algumas universidades se mantêm plenamente eclesiásticas, outras assumem uma porção muito laica, já ainda no século XIV, e você passa a ter um conjunto de universidades que oscila dependendo das disputas e dos grupos que estão. Ele dá o exemplo fabuloso da Universidade de Paris, onde as disputas se tornam tão críticas que é necessária uma intervenção dentro da própria universidade. O que a gente percebe, no entanto, é entender que houve uma transformação. A nova urbanidade, a nova difusão, ela acaba gerando a ideia de que a informação, as trocas de informação e o sentido da educação precisa ser alterado. Mas sabe uma das coisas que eu mais gosto e acho mais fantástico? É perceber que dentro